Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui neste canal. Hoje nós estamos no dia 53 da nossa jornada de 56 dias. Sim, nós estamos chegando ao fim desta jornada. Na verdade, ao fim não, ao começo dela. Porque nós iremos terminar este devocional, nós iremos terminar esse livro. Mas a jornada realmente de transformação na sua vida, daquilo que Deus irá fazer na sua vida, está só começando. Você, durante esses dias, tem aprendido o que é que você precisa fazer, o que é que você precisa deixar ir, o que é que você precisa mudar na sua vida, o que é que você precisa começar a ajustar na sua vida. Você tem aprendido. E quando esse devocional terminar, você irá continuar vivendo essa transformação, se alinhando, se colocando na presença de Deus, curando as tuas raízes, permitindo que o Senhor apare as tuas arestas, permitindo que o Senhor pode aquilo que for necessário. O Senhor sonde as tuas motivações. Você irá começar a colher grandes frutos dessa jornada, grandes frutos dessa obediência. Então, minha amiga, a jornada não está terminando, ela está apenas começando. E o nosso devocional de hoje traz como título: Quando a sua postura muda, tudo ao seu redor muda. Quando a nossa postura muda, tudo ao nosso redor muda. É sobre isso que nós iremos falar hoje. Mas antes de iniciar o devocional de hoje, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, a se inscrever aqui no canal. Venha fazer parte desse exército de mulheres. Aqui você vai ter devocionais diários, sim, devocionais diários. E em breve, já vou aqui dar um spoiler, em breve iremos começar com lives de devocional, ao menos uma vez na semana. Em breve vou passar para você qual será o dia e horário da semana que teremos lives de devocional aqui no canal. Será uma vez na semana e eu vou ainda passar para você qual é o dia da semana. E para você não perder nenhum devocional diário, para você não perder nenhuma live de devocional, é importante que você se inscreva no canal, que você também ative o sininho das notificações para ser lembrado toda vez que um novo vídeo for postado. E também eu quero te pedir para curtir esse vídeo. Ao curtir esse vídeo, você ajuda o Instagram a entregar... Instagram não, né? Você ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Feito isso, vamos agora orar, entregar ao Senhor este momento. E eu quero agora, em especial, pedir que você interceda pela minha vida. Eu sei que você sempre faz isso. Eu acredito e eu leio aqui nos comentários que você sempre intercede pela minha vida. Mas hoje eu preciso de uma oração especial. Hoje estou gravando esse devocional com muita enxaqueca, com muita dor de cabeça. Está bem desafiador ficar aqui com os olhos abertos, com toda essa luz em volta de mim. Mas existe um propósito maior por trás disso. Até a minha garganta está ruim, mas o propósito ele não pode parar. Eu poderia dizer, hoje não vou gravar, mas eu tenho uma missão a cumprir, a terminar. Eu não posso parar no meio do caminho. Então, eu quero que você está assistindo esse devocional no dia que ele foi postado. Ore por mim. Ore por mim para que o Senhor restaure a minha saúde. Como eu falei ontem, eu estive na conferência da pastora Viviane Martinello e voltei de lá muito ruim. Mas eu acredito em tudo Deus tem um propósito. O Senhor está alinhando algumas coisas dentro de mim. Mas eu quero te pedir, ore por mim, para que o Senhor venha restaurar a minha saúde. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, Paizinho querido, Deus de amor, Pai eterno, obrigado, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade, Senhor. Estamos reunidas aqui na Tua presença, Pai, para aprendermos, Deus, mais do Senhor, para aprendermos, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar neste dia. Senhor, que possamos estar com o nosso coração e a nossa mente aberta, Senhor, para receber daquilo que o Senhor tem para nos entregar. Senhor, alinha, ó Pai, os nossos corações, alinha nossas motivações, ó Deus,
Pai, esteja presente no lar de cada uma dessas mulheres, Deus, dando vitória e graça para cada uma delas, ó Deus. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos agora, Pai. Te peço, Senhor, repreenda, Senhor, toda enfermidade, repreenda toda enxaqueca, toda dor no corpo, toda dor de garganta, Senhor, repreenda agora. O Senhor é o médico dos médicos, ó Deus. Pai, que eu possa testemunhar, ó Deus, as tuas bênçãos, Senhor. Pai, que eu venha ser teu instrumento, Pai, canal, Deus, para a vida dessas mulheres, ó Deus. Senhor, esteja conosco nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. Esther 4, 16 diz assim: vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. O nosso devocional de hoje é a última parte desse versículo que diz: depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Ela inicia o devocional de hoje dizendo assim: já reparou que no instante em que você se agarra à mentalidade correta e decide se posicionar e tomar uma atitude digna e corajosa, a sua vida e tudo à sua volta também tende a se modificar? Não sei você, mas eu com certeza já vivi muito disso na minha vida. Eu já vivi grandes mudanças na minha vida a partir do momento em que eu decidi me posicionar, que eu decidi mudar a minha mentalidade. E como eu tenho mudado a minha mentalidade? Todos os dias, a palavra de Deus diz, né, que nós devemos renovar a nossa mente. Renovar realmente, diz lá em Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, diariamente nós precisamos estar permitindo que o Senhor renove a nossa mente, renove a nossa mentalidade, renove a maneira como nós pensamos. E realmente, quando nós decidimos viver isso, tudo ao nosso redor muda. Ainda que nem sempre termine com o desfecho que esperamos, cultivar uma mentalidade, posturas corretas faz toda a diferença. Eu sempre falo para as minhas clientes, durante o processo delas comigo, durante a jornada delas comigo, eu sempre falo. As coisas, quando você decidir se posicionar, quando você decidir mudar a sua mentalidade, as coisas ao seu redor, elas realmente vão mudar. Talvez elas não vão mudar para aquilo que você idealiza, mas elas vão mudar de alguma maneira. Às vezes, pessoas sairão da sua vida. Às vezes, pessoas voltarão para a sua vida. Às vezes, pessoas se realinharão. Coisas deixarão de existir na sua vida. Mas entenda, quando a tua mentalidade muda, tudo ao seu redor muda. A minha vida virou um 360 quando eu decidi mudar a minha mentalidade. Eu larguei a fisioterapia, eu mudei de bairro, depois eu mudei de cidade, depois eu mudei de estado. Ou seja, muitas coisas mudaram na minha vida. Pessoas entraram na minha vida, pessoas saíram da minha vida. Então, quando nós mudamos a nossa mentalidade, sim, tudo ao nosso redor muda. Porém, nem sempre como nós idealizamos, mas as coisas mudam. Esther é um ótimo exemplo disso. A rainha judia tomou uma atitude certa, valente, que mudou o rumo da história de Israel. E como ela, poderíamos mencionar várias mulheres e homens ao longo da Bíblia que fizeram isso. Então, Esther, ela realmente foi muito corajosa, ela se posicionou. Ela não sabia o que iria acontecer. Você vai ver ali dizendo, depois disso, depois dela jejuar, ou seja, ela se preparou para que isso acontecesse. Ela viu uma jornada de preparação, ela mudou a mentalidade, ela mudou, ela se conectou com Deus, ela alinhou o seu espiritual, ela alinhou a sua mentalidade durante esses dias, a mentalidade das pessoas ao seu redor. Depois ela decidiu, depois disso eu vou até o rei. E ela diz, ainda que seja contra a lei, porque
para ir na presença do rei, o rei precisava convocar. Ela não sabia o que iria acontecer, mas ela decidiu se posicionar. E decidir se posicionar é não ter todas as respostas. Nem sempre você vai ter todas as respostas. Nem sempre você vai sentir segurança em tudo aquilo que você for fazer. Existem mudanças na sua vida, existem atitudes que você vai tomar, existem posicionamentos que o Senhor está pedindo para você, que você não sabe exatamente o que vai acontecer. Mas o Senhor está dizendo, ei, se posicione. Esther se posicionou e ela disse, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou me posicionar. Eu sei a quem eu sirvo, eu sei o meu objetivo, eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu propósito nesse lugar. Quantas de nós temos medo de nos posicionar? Medo porque queremos tudo certo, queremos ter segurança das nossas decisões, queremos ter segurança do passo que vamos dar. Mas Esther não tinha essa segurança. Você vai ver também Abraão, quando o Senhor manda Abraão sair da terra dele. Deus não mostrou para ele. Primeiro disse, saia da sua terra, saia do meio da tua parentela. Depois eu te mostrarei a cidade, o lugar para onde você irá. Abraão poderia falar, não, Senhor, mas como assim? Eu preciso saber para onde eu vou. Como que eu vou sair sem certeza? Deus disse, vai. E depois o Senhor mostrou para ele onde ele deveria ir. Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho. Abraão poderia se questionar, ele não sabia o desfecho, ele não sabia se realmente o seu filho seria sacrificado, ele não sabia se Deus iria prover um cordeiro, ele apenas obedeceu, ele apenas se posicionou. Precisamos se posicionar e mudar a nossa mentalidade e assumirmos de verdade os riscos dessa mudança quando ela é direcionada pelo Senhor, o Senhor nos guarda, nós precisamos entender que nem tudo será da maneira como nós queremos. Nós precisamos entender isso. Não há segredo. Todas as transformações que ocorrem em nossa vida estão intimamente relacionadas às posturas que tomamos. Aliás, grande parte das experiências que vivenciamos ou deixamos de viver são diretamente influenciadas por essas mesmas experiências. Por exemplo, se você demonstra respeito por si, as pessoas respeitarão você. E o contrário também é verdade. Ninguém demonstra educação a alguém que não se respeita. Então, tudo na sua vida acontece a partir das decisões que você toma, a partir dos posicionamentos que você toma. Quando você decide se amar, quando você decide se valorizar, as pessoas ao seu redor começam a te amar, começam a te valorizar, porque você começa a ter atitudes alinhadas com a vontade de Deus. Muitas das vezes reclamamos que as pessoas não nos amam, que as pessoas não nos compreendem, mas na verdade nem nós mesmos nos amamos. E queremos que as pessoas nos amem. Mas você precisa se amar primeiro. Antes de querer alguma coisa em troca, você precisa entregar para si, olhar para si, fazer por si aquilo que precisa ser feito. Pela sua vida, primeiro. Ame o próximo como você ama a você mesma. Tenho certeza que os habitantes de Jericó não tinham respeito por Raabe. Raabe era uma prostituta, certo? Com certeza, ninguém ali tinha respeito por ela. Provavelmente, se ela falasse qualquer coisa, as pessoas não iriam dar credibilidade para ela, porque ela era uma prostituta. Até que um dia ela demonstrou respeito por Deus. Ela se posicionou, sem saber o que iria acontecer, sem saber se daria certo, mas ela entendeu que ela precisava mudar a mentalidade dela, que ela deveria se posicionar. E ela então demonstrou seu respeito por Deus e por seu povo. E o fim da história nós já conhecemos. Com o passar dos anos e dos séculos, a atitude de Raabe foi lembrada por várias gerações, até que ela veio fazer parte da linhagem do Messias. Então, lá no livro de Mateus, onde fala da genealogia de Jesus, você vai ver o nome de Raabe estava lá. Tudo porque Raabe, ela não se importou com o que os outros diziam sobre ela. Ela não se importou sobre o que os outros falavam sobre quem ela era. Ela tinha um passado, mas ela não olhou para o passado dela. Ela olhou para aquele que poderia resolver a vida dela. Ela tomou uma decisão, uma mudança de mentalidade. Ela decidiu parar de viver daquele jeito. E a sua vida mudou por completo. Ela foi abençoada, a ponto de entrar na linhagem do Messias. Vejamos o que Tiago diz acerca desta mulher, lá em Tiago 2:25. Caso semelhante ao de Raabe, não foi ela justificada pelas obras,
Daí ela colocou entre parênteses aqui, mudança de atitude. Quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho, ou seja, a mudança dela de atitude, ela foi justificada, ela foi honrada na mudança dela de mentalidade, mudança de atitude. A mudança de postura radical desta mulher valente foi o primeiro passo para a cura e remissão das suas raízes, da sua descendência e até mesmo para a transformação dos que rodeavam. Ela mudou a família dela, ela mudou uma geração. Por quê? Porque ela decidiu se posicionar, mesmo sem saber se realmente aqueles espias iriam ou não fazer aquilo que eles tinham falado. Ela pede para eles, para que eles realmente livrem ela e toda a família dela. E eles pedem, coloque, né, uma fita na janela, na janela, se não me engano, vermelha. Quando nós voltarmos, toda a sua família precisa estar na sua casa e salvaremos todo que estiver na sua casa. Ela não sabia se realmente eles iriam fazer aquilo, mas ela obedeceu, mesmo sem ter todas as respostas, ela se posicionou. Ela entendeu que ela não queria mais viver aquela vida que ela vivia. E ela foi, levou toda a sua família para sua casa e ficou aguardando, sem ter certeza. Mas ela foi honrada pela sua mudança de atitude. Em compensação, a falta de posicionamento ou a tomada de decisões fundamentadas no erro, podem nos destruir. Quantas pessoas tomam decisões ou deixam de se posicionar, acabam realmente tendo consequências. Do outro lado da avenida estão as pequenas concessões que podem criar brechas e permitir que influências nocivas e perigosas passem a dominar seu caminho. Safira, que diferente de Raabe, não é um bom exemplo a ser seguido, concordou com Ananias, seu marido, em contar uma mentirinha que parecia inocente. O resultado, você já sabe, mas nós vamos ler aqui. Essa história está lá em Atos, capítulo 5, versículo 1 ao 10. Diz assim: um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Na verdade, eles deveriam entregar tudo, ok? Mas Ananias reteu uma parte. Ele não falou que ele reteu uma parte. Ele reteu uma parte para si. Sabendo disso, também a sua mulher. E o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Eles reteram uma parte e não entregaram. Vai dizer aqui que os discípulos repartem seus bens, vai dizer aqui antes disso, né? Toda a história, e aí vai falar de Ananias e Safira. E aí o que acontece? Então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo? Ou seja, Pedro tinha intimidade com o Espírito Santo, ele sabia que Ananias estava mentindo. E guardar para si parte do dinheiro que recebeu pela propriedade, ela não lhe pertencia. Depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que levou a pensar em fazer tal? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Nós achamos que estamos mentindo para os homens, mas na verdade estamos mentindo para Deus. Do Senhor nada fica escondido. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Ela viu o marido escondeu, foi lá levar o restante e ela não sabia que o seu marido havia morrido. E ela chegou lá com o restante do dinheiro e Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E ela respondeu: sim, foi esse mesmo. Mas ela estava mentindo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito Santo? Veja, estão à porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles o levaram também. E eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés deles. Olha só, o preço pago por uma mentira. Quantas pessoas pagam o preço por não se posicionarem? Ela deveria ter se posicionado e falado: olha, isso está errado. Nós temos que entregar tudo. Nós temos que levar tudo. Essa era a ordem. Mas ela preferiu não se posicionar. E o preço foi pago. Quantas vezes não nos posicionamos e acabamos pagando preço por não nos posicionarmos? A tolerância a pequenos erros
mais tarde poderá minar a vitalidade e destruir suas raízes. Por isso, é melhor saber qual lado da pista deveremos percorrer. O lado do posicionamento ou o lado da falta de posicionamento? Qual é o lado que você tem percorrido? Será que você tem sido uma mulher que se posiciona, mesmo que você vá contra todos à sua volta? Será que você tem se posicionado? Se posicionado em relação aos teus princípios, aos teus valores, aquilo que o Senhor tem colocado no teu coração? Ou você vive com medo das pessoas, querendo agradar todo mundo, deixando de se posicionar naquilo que Deus tem falado para você? O preço a ser pago é um preço muito grande quando nós não nos posicionamos. Eu sei, assumir uma nova postura não é fácil. Por esse motivo, você não pode se permitir ser intimidada nem influenciada negativamente. Proteja-se, estabeleça limites claros para preservar a integridade das tuas raízes. Tenha claro quais são os teus limites, quais são os teus princípios, quais são os teus valores, o que é inegociável para você. Nós já falamos sobre isso nos devocionais anteriores. Quais são os teus princípios e valores? E não negocie princípios e valores simplesmente para agradar os outros. Se posicione. Ao mesmo tempo em que se protege, abrace também a mudança com determinação e coragem, como fizeram Esther e Raab. Reconheça que o poder da mudança, de mudar as situações, está dentro de você, não apenas por meio de escolhas conscientes e sábias, mas principalmente pela presença do Espírito Santo em sua vida. Portanto, não tenha medo. Posicione-se. Não tenha medo. Se você se posicionar alinhada com a vontade de Deus para a sua vida, não tenha medo do que irá acontecer, porque o Senhor irá diante de você. Irá mudar aquilo que precisa ser mudado, ajustar o que precisa ser ajustado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Espero aqui amanhã para mais um devocional. Fique com Deus.